Olá, combatentes do canal da Guerra. No vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre esse incidente, se foi derrubada, se não foi, desse avião Beriev A-50 WACS da Força Aérea da Rússia. Mas antes de iniciar, queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson, militar da reserva da Marinha. Esse aqui é o canal da Guerra, um veículo de análises militares, geopolíticas e estratégicas com enfoque profissional. Então você que está chegando agora, dê o seu like, compartilhe, se inscreva, né? Faça seu comentário. Se você puder dar um super sticker ou super chat, você está ajudando aí, né, o algoritmo a turbinar o nosso veículo. Dito isso, vamos ao que nós temos hoje. Olha, é o seguinte, a Rússia perdeu uma aeronave, isso é fato, né? Tá muito provável aí. Mas o problema é o seguinte, não está confirmado ainda se é um AWACS. Há muita controvérsia com relação a isso, se não é, se é uma outra aeronave do mesmo tamanho. O fato é que eles foram abatidos ali próximo ao Mar de Azov e caiu em Krasnodar ali para frente, né? O que acontece, né? O que pode ter havido? Né? A gente sabe que alguma aeronave eles perderam. O que pode ter havido aí são várias coisas. A primeira coisa, lógico, o mais lógico disso tudo é dizer, os ucranianos abateram. Os ucranianos, pode ter sido a OTAN também. É uma possibilidade, essa é uma coisa. A segunda coisa é os russos abateram por fogo amigo, por falta de coordenação, uma série de outras coisas. Parece que já teve incidentes assim, essa é outra possibilidade. E há uma terceira possibilidade que é mista, já tinha acontecido na Síria alguns anos atrás, quando os russos derrubaram uma aeronave IL-18 deles mesmos. Os israelenses confundiram a defesa aérea da Rússia, os russos perderam um avião ali, eles mesmos derrubaram. Então isso pode ter acontecido, os ucranianos lançado ou uma aeronave ou um míssil, o que quer que seja, enganou o sistema de defesa da Rússia e logo na hora da aproximação do JAWACS e os russos acabaram atingindo. Todas as possibilidades elas precisam ficar no tabuleiro, são plausíveis de acontecer, pode acontecer outras vezes. Essa é que é a grande verdade. A gente não sabe o que foi que aconteceu, não dá para cravar. Quem está cravando aí está falando bobagem. Só que é aquilo, né? O público gosta de informações, o público gosta de poder discorrer a respeito, mesmo que receba uma informação errada. Então quem não tem ética, né, cresce em cima dessa lacuna. E o cara publica qualquer bobagem, o público vai dizer que aquilo está certo e por aí vai. Mas certeza mesmo nós não temos nenhuma, só que aparentemente os russos perderam uma aeronave. Isso é fato aí, também com prejuízo de toda a sua tripulação. Agora, a gente tem que conversar sobre algumas colateralidades disso. Eu já falei aqui diversas vezes que, na minha opinião, um dos problemas da Rússia é a falta de agressividade. Eles já deveriam ter derrubado meios de censuramento da OTAN. Isso é um fato. Israel, por muito menos disso, derruba. Só que nós temos que olhar que essa falta de agressividade é atávica dos russos. Eu lembro que quando começou a Operação Barbarossa, a invasão da Rússia, da União Soviética no verão de 41, demorou algum tempo os exércitos soviéticos reagirem. Eles ficaram assim meio impávidos ali, meio catatônicos com relação ao ataque alemão. Teve esse caso aí também do Il-18 aí, que não teve represália contra Israel. Deveria ter havido, mas os russos não fizeram. Então a gente sabe que é uma fraqueza militar que eles têm, que é essa certa inação. Eu particularmente considero isso um defeito muito grave. Mas é aquela história, quem sou eu para dar pitaco num país que está fazendo guerra há mais de 1000 anos, já venceu das 219 guerras que travou, venceu 179. Eles devem saber o que está fazendo, é o jeito deles de fazer a guerra, não vão mudar. Eu falo sempre isso. Se você quer saber como é que o russo faz guerra, estuda a guerra da Crimeia em 1854, e o resto tudo é repetição. Ali você vê o russo fazendo guerra. O normal deles é aquele negócio. Eu acho que isso não vai mudar. Não adianta a gente querer dar pitaco, querer intervir. Eles são dessa forma, a gente tem que estudar e tentar entender. Mas é lógico, para a Ucrânia, esse abate, tenham sido os ucranianos ou os próprios russos, ou uma conjunção das duas coisas, esse abate vem a calhar. Porque a situação da Ucrânia é pavorosa. Além de perder a Avdivka, os russos avançaram mais aí nos aldeamentos adjacentes aí
e se teme um colapso das forças armadas ucranianas, pelo menos na região. Na região eu acho bem provável de acontecer. Se ela vai acontecer em toda a margem leste do rio de Dnieper, aí fica difícil a gente saber. Eu estava vendo hoje, fiz um apanhado das principais mídias mainstream do Brasil e no mundo, não vou citar nomes que eu acho deselegante, né? Como diria Vladimir Putin, inapropriado, comportamento inapropriado. Mas a maior parte das mídias elas já estão reconhecendo a debacle, né? Teve um jornal aqui no Brasil que falou que Putin virou o jogo. Nas mídias europeias o pessoal falando que a Ucrânia está cansada de guerra e por aí vai. Isso é uma admissão tácita aí de que as coisas vão muito mal, e lógico também, né? Isso é feito para sensibilizar os políticos americanos, para liberar a verba, e o público da Europa também, que a OTAN está se preparando para fazer um assalto ao contribuinte, ao bolso do contribuinte europeu, para obter mais fundos para a guerra. Então eles têm que dizer que está tudo indo mal, que os russos vão avançar, que os russos são renascimento do nazismo, esse besterol todo aí. A gente precisa aprender, quando a gente faz uma análise desse painel, do mosaico de todo o painel da guerra, a gente precisa saber o que cada um quer dizer com cada notícia dessa que coloca, né? No caso do russo é mais difícil, porque eles falam muito pouco, porque você tem que interpretar os russos. Para isso você tem que ter uma experiência muito grande na lida com eles. Então são poucos analistas com essa capacidade. No caso ucraniano é mais fácil. Por quê? Eu falo sempre que o ucraniano ele faz a guerra como quem toca uma rede social no Instagram. Eles querem lacrar sempre. Ó, agora eu estou fazendo uma ofensiva, ó, agora eu estou cavando trincheira, agora eu estou recebendo dinheiro do americano, agora eu fiz isso, agora eu fiz aquilo. Eu acho que uma boa parte do fracasso ucraniano é exatamente estar mais preocupado em parecer do que em fazer efetivamente. Uma prova disso, eu falo sempre, para mim é um caso clássico de burrice militar, essa ofensiva ucraniana, porque eles anunciaram ao mundo inteiro: você não faz isso jamais, dizer que você vai fazer uma ofensiva, essa é que é a verdade, esse é que é o fato. Então isso acabou prejudicando muito os ucranianos aí. E outra coisa também, né, uma coisa que eu acho que assim, contribuiu bastante para o insucesso deles, foram os sucessivos aplausos da imprensa. Porque é que nem uma criança que está aprendendo a andar, aprendendo a falar. Se você não corrigir o que ela está fazendo de errado, ela vai entender que aquele comportamento dela é o certo, vai falar errado pro resto da vida. A Ucrânia errou muito no campo de batalha e a imprensa bateu palma. Quanto mais a imprensa batia palma, mais a Ucrânia insistia nesse comportamento errado dela. E o resultado que nós temos hoje é isso, é um exército aí, né? Um exército em estado de choque, né? Choque hipovolêmico aí, perderam muito sangue. Perderam muita gente, então não tem como reagir. Mas esse é o quadro que nós temos hoje. Vamos aguardar, né, notícias do abate dessa aeronave. Eu acho difícil, a Rússia não coloca quase nada, a gente vai ver mais coisa da Ucrânia do que da própria Rússia, mas precisa ver se isso vai mudar alguma coisa, né? Eu acho que no panorama geral da guerra isso não vai mudar muito. Agora, no panorama interno das Forças Armadas da Rússia precisa mudar. Se eles não melhorarem aí a sua coordenação interna e principalmente a agressividade com relação à lida com os sensores da Ucrânia e da OTAN, eles perderão novas aeronaves no curto espaço de tempo.